Sabe aquela pergunta, por que eu deveria contratar você? Pois é, se a gente atua em engenharia, construção ou arquitetura, essa é a pergunta que pode definir uma carreira. Vamos mergulhar em como construir uma resposta que seja impossível de ignorar. E essa pergunta, ela vem com um peso extra, né? Porque num mercado lotado de gente boa que diz fazer a mesma coisa, isso aí deixa de ser uma simples pergunta de entrevista. Vira o desafio estratégico central que vai dizer quem avança e quem fica para trás. Para montar uma resposta que realmente funcione, o primeiro passo é, na verdade, entender o que está acontecendo do outro lado da mesa. O que passa na cabeça de quem contrata. Olha, aquela época de só dar uma olhada por cima no currículo, já era. Hoje o processo é muito mais sofisticado. As empresas usam ferramentas super objetivas, porque no fim do dia, contratar é um risco. E o objetivo delas é diminuir esse risco ao máximo. E quando a gente fala em ferramentas, não é pouca coisa não, é um verdadeiro arsenal. Tem teste de conhecimento específico, claro, mas também tem mapeamento comportamental, tipo o Profiler, para entender como a pessoa trabalha. Tem simulação de caso real, análise de fit cultural, até a famosa matriz 9-box, que cruza o desempenho com o potencial. A ideia é ir muito, mas muito além do que está escrito no papel. E tem uma lógica muito forte por trás de todo esse rigor, uma lógica de negócio. Estatisticamente, uma contratação bem-sucedida tem 60% mais chance de ficar na empresa por mais de 2 anos. Isso significa menos custo, mais estabilidade e, claro, equipes de alta performance. E tem mais, um estudo da Deloitte mostrou que só 15% de toda a força de trabalho é considerada de alto potencial. Pensa nisso, apenas 15%. As empresas estão numa caça ao tesouro por esses profissionais. Então, a gente volta para a pergunta central, né? Com tudo isso em jogo, como é que se prova que se faz parte desse grupo? Como se destacar no meio de uma análise que é tão intensa? E a resposta definitivamente não é só listar um monte de habilidades no currículo. A gente precisa construir uma resposta estratégica, uma que vá muito além do óbvio. Tem uma frase do professor Alex Amarante que eu acho fantástica e que resume tudo. Profissão não é o mesmo que carreira. Sabe, profissão é o que a gente faz. Carreira é a jornada, é a estratégia que a gente constrói com o que a gente faz. É uma virada de chave. A maioria das pessoas segue a abordagem comum, foca em listar os cargos que teve, as ferramentas que sabe usar. A abordagem estratégica é diferente. O foco muda para como é que essas minhas habilidades, que são únicas, resolvem um problema específico, uma dor real de quem está contratando. Que ganhos eu gero? É uma mudança total de perspectiva. E como diz a professora Alex, de novo, não adianta ser o melhor se ninguém sabe que você é o melhor. O nosso potencial, ele é invisível se a gente não souber comunicar. E comunicar na língua de quem ouve, seja um cliente, seja um recrutador. É aqui que entra o conceito de proposta de valor única. O que é isso em bom português? É o benefício claro, específico e, olha a palavra-chave, comprovável, que alguém tem ao contratar aquele profissional e não outro. É sair do eu sei fazer para comigo você consegue ir. Quer um exemplo prático? Imagina uma reforma de hospital. Falar de argamassa estabilizada é um detalhe técnico. Agora, falar em mínimo de ruído durante a construção, isso resolve uma dor gigantesca do cliente, que é o bem-estar dos pacientes. Percebe a diferença? É falar a língua do benefício. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas como é que a gente faz para construir essa proposta de valor de um jeito sistemático, organizado? A resposta está numa ferramenta, numa metodologia chamada Mapa de Desenvolvimento de Carreira. É um framework que tira a gente do campo da sorte, do vamos ver o que acontece, e nos coloca no controle, planejando a carreira de forma estratégica. E esse mapa organiza o nosso raciocínio em 4 grandes dimensões. Primeiro, defina o seu objetivo, onde se quer chegar. Segundo, mapeie suas capacidades, o que você já tem hoje, o que te faz bom. Terceiro, e talvez o mais importante, entenda o seu público, o seu empregador, que problemas eles têm. E por fim, o 4º passo, construa seus diferenciais, conectando as suas capacidades com os problemas deles. E a chave de tudo, o pulo do gato está aqui. Os diferenciais que a gente constrói precisam ser uma resposta direta às dores, às atividades e aos ganhos que o empregador está buscando. Não adianta ser bom em algo que ninguém precisa, né? O nosso valor tem que ser útil para eles. No final das contas, o mapa faz essa mágica. Ele transforma uma lista de habilidades numa história convincente de valor.
E o melhor, ele dá um plano de ação claro. É a ponte entre ser apenas qualificado e se tornar a escolha óbvia, inquestionável. Agora, é claro que colocar tudo isso em prática, construir essa resposta sozinho, exige muito foco e muitas vezes uma orientação pode fazer toda a diferença para acelerar esse crescimento. Para quem leva a sério essa ideia de acelerar a carreira, existem metodologias estruturadas que funcionam exatamente como um acelerador. A promessa é forte: condensar o que levaria anos de tentativa e erro em poucos meses de trabalho focado. E se a ideia é justamente essa, acelerar a carreira, veja como dar os próximos passos e começar essa jornada. O primeiro passo é sempre a ação. Por isso, fica aqui um convite. Primeiro, comente aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje para crescer na carreira. Segundo, se esse conteúdo te ajudou, clique no gostei. Terceiro, compartilhe com aquele colega que também pode se beneficiar disso. E por último, se você quer ir mais fundo, peça mais informações sobre a mentoria Carreira 10X do professor Alex Amarante e a sua metodologia exclusiva do Mapa de Desenvolvimento de Carreira. Para fechar, vamos deixar essa reflexão no ar. Se você tivesse que resumir todo o seu valor, o seu diferencial, em uma única frase, qual seria essa frase? Pense nisso, porque a resposta para essa pergunta é a chave do seu futuro.